Bom dia. Se chora, eu conheço. Muito bem, então, meus queridos, hoje nós vamos dar sequência à nossa série no Evangelho de João. E hoje nós temos diante de nós o capítulo 19 do Evangelho de João, que é o relato mais importante da história da humanidade. Nós temos hoje a passagem do texto em que Jesus é crucificado e morre. E a gente às vezes está tão acostumado a falar a respeito da crucificação, tão acostumado a falar a respeito da morte, da ressurreição de Jesus, que a gente por vezes acaba esquecendo a importância, a profundidade disso para a nossa fé. E então eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 19, se ainda não abriu. E nós vamos ler dos versículos 17 até o 30. João 19, versículos 17 até o 30. Então diz assim a palavra de Deus. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado, de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-lo na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho, e ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Até o 30, perdão. A gente ia adiante, mas vamos ficar só até o 30 aqui, até por causa do nosso tempo. Vamos orar, gente, mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque podemos já cantar ao Senhor sobre verdades, Pai, a teu respeito, de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, no nosso meio. Obrigado, Pai, porque podemos confiar no Senhor e expressar isso através dessas canções. Senhor, que o Senhor conduza esse tempo aqui de exposição na Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo, Pai, use esse tempo conforme a Tua vontade, na vida de cada um de nós, Pai. Não estamos aqui à toa, Senhor. Não estamos aqui por acaso. Então que o Senhor use esse tempo conforme a Tua vontade. Nos dá foco, Pai. Abre o nosso entendimento. Nos dá concentração, atenção para aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. É em Teu nome que eu oro, agradecido. Amém. Muito bem, então, nós temos aqui este relato, né, no Evangelho de João, que é um pouco diferente dos outros evangelhos. Lembram que algumas coisas João acrescenta aqui que não tem nos outros evangelhos, e algumas coisas que estão nos outros evangelhos não estão aqui no Evangelho de João. Isso se dá por causa do propósito de cada autor e também pela inspiração do Espírito Santo
ao escrever, né, o relato, cada um deles foi escrevendo de acordo com o seu ângulo de visão, a sua proximidade, o seu público-alvo, e essas peças todas se juntam, né, quando a gente lê todos os evangelhos, incluindo aqui o de João. Mas a cruz de Cristo, embora ela seja um divisor da história, nós temos a nossa história da humanidade dividida entre antes e depois de Cristo, não é? Ela é pré-histórica. Na verdade, a cruz de Cristo, ela é antes da fundação do mundo, porque, como já foi dito aqui, a cruz não é o plano B de Deus, né? A cruz não é algo que Deus criou, o Adão e Eva, e as coisas deram errado, e Deus disse, vamos corrigir o erro. E então, vamos criar essa conduta de Jesus até a cruz para salvar a humanidade. Não, isso já era sabido de Deus antes da fundação do mundo, porque Deus está fora do tempo. Deus é quem criou o tempo. Então a cruz ela é pré-existência, já estava no coração de Deus antes da fundação do mundo. Isso Pedro vai falar, o apóstolo Paulo vai falar também lá em Atos e assim por diante. Então o Calvário não foi um acidente, mas ele foi um plano divino, um plano que Deus já sabia de tudo o que ia acontecer. Então só existe um plano, somente plano A, não existe plano B, né? Somente o plano A. Mas obviamente que a nossa mente finita, nossa mente que está também contaminada pelo pecado, não tem a capacidade de entender completamente o que isso significa, né? Um Deus que está fora do tempo, um Deus que criou todas as coisas e que desde o início já sabia de tudo o que ia acontecer, e talvez a tentação seja mas se Deus sabia que ia acontecer, por que fez, né? Por que aconteceu? Por que permitiu que acontecesse? Não entra nessa, porque vai fundir, tá? Vai sair fumaça aí pela orelha, e no final das contas nós vamos chegar à conclusão de que nós temos que ter uma postura humilde diante de Deus, e um Deus que a gente não entende completamente, né? E um Deus que é um ser que literalmente pode fazer qualquer coisa que quiser. Pela sua palavra, pela sua declaração, as coisas acontecem. E é assim, né? A gente tem que reconhecer, né, a teologia sistemática mais básica que existe, que Deus é Deus e que nós não somos deuses, não somos seres criados por este Deus. Mas então Jesus foi para a cruz, e nós temos um pouquinho antes desse texto que nós lemos aqui, ainda no capítulo 19, toda a condenação de Jesus ali, diante de Pilatos, os judeus fazendo uma pressão enorme ali diante de Pilatos, que não encontra nenhum crime em Jesus, mas por essa pressão e por medo do que poderia acontecer, porque os judeus começaram a dizer para Pilatos assim, olha, Jesus está dizendo que é rei, e só há um rei, e não é ele, né? É o rei de Roma. E se tu disseres que ele é inocente, você vai estar contribuindo com isso. E Pilatos começou a entrar numa crise, um medo de alguma coisa política acontecer, de ele perder talvez ali como governador, né, os benefícios que ele tinha a respeito disso, de talvez ali uma revolta começar, uma revolta religiosa, política começar. E então Pilatos lava suas mãos, né, aquela famosa cena em que eles lavam as mãos se dizendo inocente do sangue de Jesus. E então permite a crucificação de Jesus, e aí então começa esse texto que nós lemos aqui. Mas nós temos que ter em mente, antes de entrarmos mais profundamente no texto, que o Calvário, a cruz, a crucificação de Jesus é o maior evento da história. O maior evento da história. Tanto é que este fato divide a história humana. Porque o Filho de Deus, desse mesmo Deus que fala, e as coisas acontecem, que declara, e as coisas do nada surgem, como lá na criação, esse Deus se fez homem, e ele morreu numa cruz. Esse é um acontecimento, o maior acontecimento da história humana, de toda a história humana. É a demonstração de justiça e do repúdio de Deus pelo pecado, ao passo que é uma demonstração do maior amor que nós poderíamos ter conhecimento, o amor de Deus demonstrado na morte de Jesus na cruz. Então, na cruz nós temos o juízo de Deus, a repúdia pelo pecado, e ao mesmo tempo nós temos todo o amor, toda a graça e toda a misericórdia de Deus sendo demonstrada ali. A cruz de Cristo é o nosso êxodo. Quando nós lembramos lá da história do povo de Israel no Egito, e ali que surgiu a Páscoa, né? Lembram? Quando o povo vai ser liberto, vai vir o anjo que vai matar os primogênitos de todo o Egito.
E aí, então, a orientação de Deus é que se mate um cordeiro e passe o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E quando o anjo da morte viesse passar para matar todos os primogênitos do Egito, as portas que estivessem com o sangue do cordeiro seriam poupadas da morte do primogênito. E aí, então, isso é a Páscoa. E o povo sai. E o nosso êxodo é o sangue do cordeiro derramado na cruz, que nos livra também da morte a todo aquele que crê. Então, a morte na cruz é o maior evento da história. E aí, então, Jesus é sentenciado à morte pelo Sinédrio, acusado de crimes como blasfêmia, porque ele se dizia ser o rei, ser Deus, e também de rebelião contra César, né? Então, por isso que Pilatos o manda crucificar a morte, e essa morte é autorizada ali por Pilatos, que era o governador romano. E a morte por crucificação ela era considerada uma maldição, era o pior tipo de morte que se podia ter, e nós temos aqui 3 fatos que vão acontecer depois da crucificação de Jesus. A crucificação em si, a morte de Jesus e então o seu enterro, né? Jesus então vai ser colocado lá, que na verdade não era enterrado, né? Era colocado dentro de um buraco, numa pedra, e a gente não vai chegar até lá por causa do tempo, nós vamos ficar na morte, na crucificação e na morte de Jesus. Mas não sem antes nós temos a nossa rima, e ela é muito simples, porém com muitas implicações. Ela diz assim: o Cordeiro de Deus morreu na crucificação, providenciou assim a todo o que crê a salvação. Certo? Então, essa mensagem será dividida em 2 partes. Primeiro é a crucificação de Jesus e tudo o que ela significa e tudo aquilo que ela representa e aquilo principalmente que traz de implicação para a nossa vida. E também, da mesma forma, a respeito da morte de Jesus. Então, a crucificação de Jesus, ali nos versículos 17 até o 22. Jesus já está ali com as forças esgotadas na cruz, ele teve que carregar a sua cruz. Desde a noite anterior, ele estava preso, sendo castigado pelos soldados, então foi cuspido, foi colocado uma coroa de espinhos na sua cabeça, apanhou diversas vezes. Então Jesus está ali com as forças esgotadas. Na sexta-feira, então, da Páscoa, Jesus é cuspido, torturado e escarnecido. As pessoas zombam dele porque ele se diz o rei. Os soldados, os judeus, todo mundo, né, fica zombando de Jesus. E ele sai então pelas ruas cheias de gente, porque estava ali, era Páscoa, então havia muita gente mesmo na cidade. E ele sai então pelas ruas carregando a sua cruz, uma cruz que era pesada. A multidão ali ensandecida em volta. E ainda eles eram inflamados pelos líderes religiosos, né? Os fariseus, os mestres da lei, eles estavam enfurecidos com Jesus. E então eles saem gritando desenfreadamente palavras de escárnio contra o Filho de Deus. E Jesus pega a sua cruz e vai caminhando em meio a tudo isso. Não sei se vocês lembram na semana passada, quando eu falei a respeito da prisão de Jesus, que quando aqueles homens, que não eram poucos, chegam diante de Jesus e Jesus pergunta: quem vocês estão procurando? E eles falam: a Jesus. E quando ele responde: eu sou, vocês lembram o que acontece? Todos aqueles homens recuam e caem prostrados, né, diante de Jesus. Então nós temos sempre que ter em mente que, embora a cena seja dura, difícil de ser encarada, Jesus está voluntariamente fazendo isso. Ninguém com nenhuma autoridade poderia obrigar Jesus a fazer o que ele está fazendo aqui. Jesus está voluntariamente fazendo. Bastaria ele falar e tudo isso se encerraria, acabaria. Mas Jesus escolhe esse caminho e então vai andando aos empurrões, às chibatadas, e Jesus vai ali carregando a sua cruz e então vai até o lugar da sua execução, mas não como uma vítima obrigada a ir aonde ele não quer. Pelo contrário, Jesus está indo exatamente fazer aquilo que ele veio e foi mandado para fazer, que era morrer na cruz pelos nossos pecados. E aqui nós temos uns fatos que devem ser destacados. O primeiro deles é que Jesus carrega a sua cruz, no versículo 17. Ninguém faz esse favor para Jesus, ninguém... depois, mais para frente, né, Jesus começa a cair algumas vezes, então
um homem é chamado ali da multidão para ajudar Jesus a carregar, mas no início é Jesus quem está carregando a própria cruz. E aquele não era só um instrumento de execução, ele era um emblema, ele era um símbolo da justiça e da punição romana para todo aquele que se desviava da lei. A crucificação era uma coisa comum, mas por ser comum, ela não se torna uma coisa menos cruel, menos difícil. Era o mais perverso instrumento de pena de morte que acabou se tornando no símbolo do cristianismo. Aquela cruz que alguns de nós até usam, né, na pulseira, em algum lugar, ela é um símbolo que era usado como um dos maiores instrumentos de tortura da história. E se tornou o nosso símbolo de libertação, porque o Rei dos Reis, o Deus que criou todas as coisas, foi para a cruz. E agora, aquele símbolo de tortura, para nós, é símbolo de libertação. Então, Jesus vai carregando a sua cruz, e nós vemos aqui um segundo fato, que Jesus é crucificado entre dois criminosos. No versículo 18, Jesus é colocado no meio, entre dois criminosos. E quem era colocado no meio, normalmente, era o que tinha o crime maior. A maior acusação, a maior pena, era aquele que ficava crucificado no meio dos outros. Então, Jesus está ali crucificado no meio, e nós lemos nos outros evangelhos, inclusive, que um deles reconhece a Jesus como Rei e Senhor, e é salvo, e o outro continua a escarnecer por Jesus, de Jesus, e acaba experimentando a morte eterna, o inferno. Porque Jesus veio justamente para isso. A cruz de Cristo é aquela que traz o julgamento dos que creem para a salvação e dos que não creem para perecer eternamente, distantes de Deus. E aí Jesus então fica ali no meio de dois criminosos, e no topo da montanha ali, aquelas três cruzes então são suspensas, e um deles acaba então se convertendo ali, entregando a sua vida a Jesus. E percebam que ele não teve tempo, né, de fazer nenhuma boa obra, de cumprir nenhuma tabela, de fazer nada. Ele simplesmente confessou e reconheceu que Jesus era o Senhor e Salvador, o Rei dos Reis, e foi salvo. Mais uma vez, um grande alerta de que nós não podemos merecer de forma alguma conquistar a salvação. Ela é graça de Deus. Esse ladrão não teve tempo, gente, de fazer nada. Ele não participou de uma igreja. Ele não teve nenhuma listinha de nada para fazer. Ele creu e foi salvo. Ele se arrependeu, reconheceu quem ele era, que ele precisava de um Salvador, creu em Jesus e foi salvo. Tudo isso que nós fazemos é uma consequência dessa salvação. E não fazemos isso para ser salvo. A gente tem que cuidar para não inverter essa ordem das coisas, né? Não existe cristão sem igreja, ao passo que a igreja não salva nenhum cristão. Certo? Então precisamos ter isso muito claro. E esse ladrão na cruz talvez é o maior exemplo de que nós temos aqui. Então a crucificação de Jesus, ela se torna esse grande tema da mensagem evangélica. O apóstolo Paulo, ele afirma lá em 1 Coríntios, capítulo 1, nos versículos 23 e 24, ele diz assim: nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Para quem não crê, falar que nós fomos salvos por um homem crucificado é loucura. Para quem não crê, falar que o Deus Todo-Poderoso se fez um homem, caminhou humildemente, tendo o poder para mudar toda a situação, um simples falar, mas escolheu o caminho do sofrimento, de se entregar na cruz, de beber do cálice justo da ira do Pai, em nosso lugar. Para quem não crê, isso é loucura. Mas o que Paulo diz, que para aqueles que creem, tanto judeus como gregos, ou seja, para todo mundo que crê, Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria, é o Logos, é a palavra de Deus. Então a morte de Cristo foi esse crime terrível. Judeus, gentios, religiosos, políticos, todos uniram-se ali para crucificar a Jesus. E aí nós temos então, Jesus chega ali no Gólgota, né, o lugar da caveira, e a gente não sabe se esse nome era porque a montanha parece uma caveira, ou era porque as pessoas ficavam lá até apodrecer, pendurado na cruz,
e muitas pessoas eram deixadas lá, até que ficasse só o esqueleto mesmo. Então pode ser que o nome seja por causa disso, ou pode ser porque a montanha ali lembra, né, uma caveira. Mas o fato é que o nome já é terrível, e Jesus então chega ali no Gólgota e é então crucificado. E naquele tempo, então, os criminosos podiam ficar ali por dias e dias. O que muda aqui para Jesus é que estava começando o período de Páscoa, e o dia seguinte, o sábado, era um dia muito sagrado. E aí, então, eles quiseram acelerar esse processo, né? E aí Jesus também não fica ali pendurado, morto na cruz. Então, nós temos alguns fatos a respeito da crucificação e que eu queria que nós entendêssemos um pouquinho melhor, porque às vezes, como eu falei antes, às vezes a gente fala tanto sobre crucificação, sobre Jesus na cruz, sobre Jesus ser morto, que acaba passando meio desapercebido, porque Jesus experimentou vários tipos de dores ali. Um dos tipos foi a dor física da crucificação, porque a morte de cruz era uma forma que os romanos aplicavam a pena de morte, mas havia um ditado, inclusive, entre os romanos, que o crucificado morria 1000 vezes, porque haviam muitas dores que envolviam ali. O sangue ia saindo, começava a dar cãibra. Tem até um médico aí que fez um relato de tudo que poderia acontecer no corpo humano, dores excruciantes que faziam com que as pessoas desmaiassem, de repente elas acordavam de novo. Asfixia por ficar pendurado pelos pregos, então tinha que se levantar um pouquinho nos pés pregados para poder respirar. E aí, obviamente, que a dor ela era lacinante, então soltava o peso e aí ficava pendurado então pelos pregos, né? Ou às vezes eram amarradas as mãos. E aí começava a asfixia de novo, e isso ia por horas e horas. Então havia uma dor física muito grande. Os judeus diziam que era maldito quem morria na cruz, porque lembram que para o contexto judeu, qualquer tipo de tragédia, qualquer coisa que acontecesse de ruim, era castigo de Deus, porque a pessoa havia feito alguma coisa. E morrer nesse tipo de morte na cruz era a maior das maldições. E é justamente onde o rei deles foi morto por eles mesmos. Mas Jesus experimentou uma dor que talvez foi a dor que o levou no Getsêmani a suar sangue, de tamanha a sua agonia, que foi a dor espiritual. Nós precisamos entender que Jesus sofreu muito a dor física, apanhou, ele era um ser humano como nós, né? Embora fosse também Deus plenamente, mas ele experimentou, ele apanhou, ele estava cansado, esgotado, mas a maior dor, creio eu, que Jesus experimentou foi a espiritual da crucificação. Jesus foi escarnecido como profeta, a gente vê isso lá em Marcos. Jesus foi escarnecido como Salvador, Marcos também registra. Diz que os homens que estão na volta ali dizem, pode salvar os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele foi escarnecido como rei. Essa placa que Pilatos coloca em cima como rei dos judeus era uma ironia, ironizando aquilo que Jesus afirmava ser, que era o rei. E ele foi crucificado entre 2 ladrões, como um criminoso. Agora fica pensando a majestade de Deus, de Jesus no céu, os anjos o adorando continuamente, a glória de Jesus resplandecendo no céu, e aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito dessa glória é que ela brilha mais do que o sol do meio-dia. E tudo isso agora, as pessoas sem ter a menor noção de com quem estão falando ali, zombam deste ser todo-poderoso, criador de todas as coisas, que poderia simplesmente fazer com que todo mundo morresse naquele momento. E talvez eu e você, estando no lugar de Jesus e tendo poder para fazer, certamente o faríamos, mas Jesus permanece em silêncio. A gente não vê uma murmuração, uma reclamação de Jesus em todo o relato, mesmo sabendo quem ele era. As pessoas escarnecendo a respeito dele, e Jesus permanece em silêncio. Isso por si só já é bastante, mas Jesus ainda, no Getsêmani, o que ele pede para o Pai? Pai, afasta de mim este cálice. E qual é esse cálice? A que cálice Jesus se refere? Ao cálice da justa ira de Deus Pai. Alguma coisa que nós
nem conseguimos mensurar acontece na Trindade, um relacionamento eterno, perfeito. Mas aquele que não tinha pecado recebeu a punição pelo pecado. Foi encontrado e contado entre os transgressores, no lugar onde eu e você deveríamos estar, onde aqueles homens que estavam crucificando ele deveriam estar. Mas ali está o Filho de Deus, e Jesus então experimenta essa dor espiritual que a gente nunca vai saber. Nunca vai saber. E talvez tantas e tantas outras coisas que Jesus experimentou na cruz, que não foram relatadas na Bíblia, e que eu e você não temos a menor noção de que ele experimentou. E tudo isso não porque eu e você merecemos, mas porque ele escolheu amar pela sua graça e pela sua misericórdia. E então outro fato sobre a crucificação é que Jesus então é declarado como o rei dos judeus, dos versículos 19 até o 22. E os fariseus vão reclamar ainda com Pilatos: não, ele não é o rei dos judeus, ele está dizendo que é, muda a placa. E Pilatos, ironicamente, é usado inclusive por Deus para deixar muito claro a quem é que eles estão crucificando: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. E ele escreveu em 3 línguas, para todo mundo que passasse ali conseguisse entender quem era aquele homem que havia sido crucificado. E aí então nos versículos 23 e 24 nós temos ali uma divisão dos soldados com as roupas de Jesus, e até nisso Jesus cumpre a profecia do Salmo, que os soldados iriam dividir as suas roupas, iam jogar sorte pelas suas roupas. No versículo 24, diz que ali tem até uma notinha aqui na NVI, né, no Salmo 22, 18. Então no versículo 24 diz que isso aconteceu para se cumprir a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Tudo o que o Antigo Testamento profetizou a respeito do Messias, Jesus cumpriu. Tudo. Não ficou nenhuma uma profecia assim meio sem ser cumprida, talvez esquecida. Tudo o que o Antigo Testamento profetizou a respeito do Messias, Jesus cumpriu. E aí então nós temos também, logo a seguir no versículo 25 até o 27, o cuidado de Jesus com a sua mãe, Maria. Um ser humano que não deve ser adorado, idolatrado, uma mulher certamente muito agraciada por Deus, porque ela foi escolhida como a mãe de Jesus, e certamente uma mulher que foi muito agraciada. No céu, quero conversar com Maria, saber como é que Jesus era na infância, saber como é que era Jesus. Fala, não é possível que eu obedecia a tudo, não é possível. E Maria não deve ser então adorada, mas certamente uma mulher muito agraciada por Deus, corajosa, porque ela estava ali, ela sabia o que ia acontecer, e Maria estava ali, e um velho chamado Simeão, lá no Evangelho de Lucas, logo que Maria está grávida, ele fala para Maria que uma espada vai transpassar o coração de Maria. E é exatamente nesse momento que isso acontece. Maria está ali, perto da cruz, vendo seu filho morrer. E aí então, essa espada atravessa o coração de Maria, mas ela corajosamente fica ali, não reclama, pelo menos não temos relato, está ali junto. E aí Jesus ainda na cruz, no pior momento da sua vida, cuida da sua mãe. E ele olha, vê João ali. João era um discípulo que andava muito próximo de Jesus, e ele diz: João, cuida da minha mãe. Mulher, aí está teu filho, eis aí a tua mãe. E a partir daquele momento o relato nos diz que João a conduz para sua casa, ela se torna família de João. Então ainda na cruz Jesus cuida da sua mãe. E isso nos diz muito, e nós poderíamos fazer uma mensagem só a respeito disso, de como os filhos devem cuidar de seus pais. Jesus estava sendo crucificado, e às vezes a gente reclama de ter que fazer alguma outra coisa para os nossos pais. Obviamente nós somos humanos, falhos, mas nós temos aqui um exemplo máximo de Jesus cuidando da sua mãe enquanto está agonizando na cruz. Nem ela ele deixa desamparada de forma alguma. E essa é a terceira vez então que Jesus fala na cruz, demonstrando esse cuidado com a sua mãe, o seu zelo como filho. E aí então nós temos a morte de Jesus, a partir do versículo 28, e João nos faz um breve relato aqui da morte de Cristo, e ele insere mais alguns detalhes que nós não temos aqui nos outros
evangelhos. Em primeiro lugar, Jesus demonstra o seu sofrimento físico. Ele fala, tenho sede, versículo 28. Tenho sede, e aí o pessoal ali vê uma vasilha com vinagre, e diz, vamos zoar esse cara aí, e aí dão vinagre. Não sei se você já sentiu uma sede, muita sede, pensa em tomar vinagre naquele momento, não deve ser uma coisa muito agradável. E aí então esses homens ainda zoam Jesus ali, oferecendo vinagre para ele, e a gente vê nessas palavras de Jesus a sua parte humana. Jesus era humano, era um ser humano, ele tinha sede, ele sentia dor, o seu sangue estava se esvaindo, ele sentia cãibra provavelmente, o corpo precisando de água, e ele pede então por água, recebe vinagre. E aí então nós temos o versículo 28, e quase que ele passa desapercebido, mas o versículo 28, mais uma vez, tem um ensinamento profundo para nós. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Jesus estava pendurado na cruz, com uma dor lacinante, sabendo de tudo que ainda enfrentaria sobre o juízo do Pai, e ele está ainda preocupado em saber se tudo que a Escritura diz estava sendo cumprido. Jesus estava obedecendo a palavra. Jesus estava se submetendo à Escritura, mesmo naquele momento de extrema agonia. Jesus estava consciente, ele estava pensando talvez ali se tudo aquilo que a Escritura fala a seu respeito estava cumprido. E eu e você, às vezes estamos muito cansados para obedecer, né? E você muitas vezes achamos que a nossa vontade tem que ser feita, não a Bíblia ser obedecida. Muitas vezes eu e você, porque queremos algo, porque achamos que é melhor, ou porque simplesmente pelo prazer que isso vai nos dar, a gente desobedece, deliberadamente. Jesus na cruz, sofrendo a maior agonia física e espiritual, ainda assim está preocupado em saber se está tudo certo quanto às Escrituras. A gente precisa refletir muito a respeito de como nós nos relacionamos com a palavra de Deus. Ele já estava pendurado ali, havia 6 horas naquela cruz, nessa agonia. Contudo, ele ainda estava prescrutando as Escrituras, e para ter a certeza de que tudo estava cumprido. E aí então ele diz que tem sede. E por fim, então, Jesus, versículo 30, tendo provado então o vinagre, Jesus disse, está consumado. Está consumado. E com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. A palavra grega para estar consumado, ela é tetelestai. E ela tem pelo menos 3 significados que é importante a gente entender. Quando Jesus diz está consumado, é essa palavra que João registra ali no seu evangelho, chamado tetelestai. E o primeiro significado dessa palavra é missão cumprida. Quando um pai mandava o filho fazer uma tarefa, o filho fazia essa tarefa, voltava para o pai e dizia tetelestai, ou seja, está feito, missão cumprida. Aquilo que o pai mandou o filho fazer, ele fez. E nós temos aqui Jesus dizendo para o pai, tetelestai, está feito, missão cumprida. Aquilo tudo que o pai me enviou para fazer está feito. Jesus se fez carne, habitou entre nós, experimentou o cansaço, a fome, a sede, a tristeza, a dor, realizou os milagres, curou pessoas, salvou pessoas, e agora está ali na cruz dizendo, Pai, eu fiz. Aquilo que o Pai me enviou para fazer está feito, missão cumprida. O segundo significado de tetelestai é resgate definitivo. Então, missão cumprida e resgate definitivo. Quando um devedor ia pagar um débito numa agência bancária, para trazer assim para os nossos dias, tinha uma dívida e a pessoa ia lá para bancar, para pagar toda a dívida, quitar toda a dívida. Então, aquela promissória que a pessoa levava lá, pode ser, sei lá, um boleto hoje em dia, era carimbado, tetelestai, está pago,
Está resgatado, vamos dizer assim, o crédito definitivamente. Não tem mais volta, não deve mais nada. E é exatamente isso que Cristo está fazendo na cruz, pagando o preço do meu e do seu pecado. Uma quantia absurda que eu e você certamente não teríamos como pagar para esse Deus que é santo. E não só isso, mas agora, por causa da morte de Cristo na cruz, nós temos um crédito ilimitado na nossa conta. Porque é pelos méritos dele que nós somos perdoados. Então, quando você peca e se arrepende e pede perdão, não é porque você se arrependeu e pediu perdão somente que você recebe o perdão, mas é porque Deus Pai vê lá na sua conta crédito. O crédito dos méritos de Cristo conquistados na cruz, no meu e no seu lugar. Missão cumprida, resgate definitivo e, por último, posse permanente. Quando uma pessoa comprava um imóvel e depois de efetuar todo o pagamento, então quitou lá minha casa, minha vida, recebia uma escritura definitiva e nessa escritura estava carimbado Tetelestai, posse permanente. E é exatamente isso o que Jesus também está fazendo na cruz, nos comprando com alto preço, o preço do seu sangue. E agora nós somos propriedade exclusiva de Deus, nação santa de Deus. Agora, nossa pátria não é mais aqui, porque nós não pertencemos mais a nós mesmos. Não somos mais nós que conduzimos nossa vida. Nós pertencemos a outro, e esse outro é Jesus. E por fim, antes de nós participarmos da ceia, o último versículo 30 diz que Jesus então fala que está consumado e com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Essa é a 7ª vez que Jesus fala na cruz e é quase que imperceptível, mas mais uma vez nós devemos perceber quem está no controle aqui. O Espírito de Jesus não foi tirado. Jesus é quem entrega o seu Espírito. Desde o seu nascimento até a sua crucificação e a sua morte, é Jesus quem está no controle de tudo. Jesus não foi pego de surpresa em nenhum momento do seu ministério. Jesus não foi surpreendido de maneira nenhuma. Na sua crucificação, é Ele quem cuida ainda das outras pessoas. É Ele quem perdoa aqueles que os crucificaram, porque, como lemos nos evangelhos, perdoa, eles não sabem o que fazem. É Ele quem cuida da sua mãe e é Ele quem entrega o seu Espírito. Em nenhum momento Jesus foi obrigado, até porque não tem como, mas em nenhum momento Ele foi obrigado a fazer nada. Ele voluntariamente se entregou. Voluntariamente o Salvador que se entregou nas mãos dos pecadores, então agora entrega o seu Espírito. Até na hora da morte Jesus está no controle. Então não precisa se preocupar com a sua vida. Se você crê, se você se arrependeu dos seus pecados, se você entregou a sua vida para Jesus, você não precisa ter medo. Porque Ele controla todas as coisas, não somente sobre a vida dele, mas sobre a minha e a sua vida. Todas as circunstâncias, todas as coisas que acontecem, Jesus é quem tem o controle. Jesus é quem tem o controle, e não é um controle qualquer, é um controle absoluto sobre todas as coisas. Nós podemos viver sem medo, nós podemos viver sem ansiedade, sem a incredulidade de pensar que eu posso fazer melhor do que Ele. E aí isso sim vai gerar ansiedade, e aí eu vou ter que ter um monte de remédio para tomar para controlar a ansiedade. Volta uns passos para trás. Creia nesse que controlou todos os eventos da sua vida terrena, todos os eventos da história, que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas pelo poder da sua mão. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Isso não tem nada de místico, tá? É só para não se distrair com outras coisas. Fechar os teus olhos, eu sei que nós vimos um monte de coisa, mas queria te convidar agora a pensar a respeito da tua própria vida. O Deus Criador de todas as coisas se fez um de nós, morreu numa cruz, para pagar o preço que eu e você deveríamos pagar. Nos resgatou, nos salvou.
mas nós só podemos ter relacionamento com esse Deus crendo em Cristo. E crer significa arrependimento, significa entregar a vida, o controle da vida a um rei, a um Senhor. Não é uma fé por si, mas é uma fé no sacrifício de Cristo na cruz. Se alguém lê essa passagem de João sem demonstrar um profundo sentimento da sua própria dívida com Deus, é alguém que tem um coração insensato e endurecido. Porque não é possível nós lermos um relato desse e não termos uma profunda sensação de dívida para com Deus, ao passo de ter um grande sentimento de gratidão, porque essa dívida foi paga no nosso lugar. Então eu quero te dar alguns minutos, nós vamos ter a ceia, e não se preocupa agora com o horário, com outras coisas. Pensa a respeito da tua própria vida, como você tem caminhado, como você tem se relacionado com as Escrituras, o quanto da sua vida tem sido submetida ao senhorio de Cristo. Tenha um tempo aí a sós com Jesus. Peça perdão do que tiver que pedir. Retome um relacionamento. E conforme cada um terminar, se você é membro aqui da Aliança, é batizado em alguma outra igreja evangélica, pode ficar à vontade para pegar os elementos da ceia aqui na frente, mas não tenha pressa agora, tem esse tempo a sós. E conforme terminar, pode se servir dos elementos para nós cearmos juntos. Amém? Essa é menos uma ceia, até aquela grande ceia que nós faremos com Jesus no novo céu, e até semana que vem, se Deus permitir.